Vamos lá. Feedback para Henrique Lange. Oi, Marco. Eu pego algumas commissions de ícones e queria feedback nessa peça recente aqui. Eu estou ciente que produzo muito pouco e estou tentando mudar isso e sair de ficar só nos estudos. Ok, ok. Vamos dar uma olhadinha nas outras. Certo. O que é commission de ícone? Alguém me explica? São cabeças, foto de perfil para rede social. Henrique, cara, eu posso te dar feedback, mas eu sinceramente acho que você precisa produzir mais mesmo. Tipo, você já tem a resposta, eu não sei com que exatamente eu conseguiria te ajudar. Você sentiu dificuldade específica em alguma coisa que você precisa muito de ajuda? Porque, tipo, de verdade, eu acho que você é um dos casos que eu realmente falaria pra você só continuar estudando mesmo e produzindo, e não tem muito que eu posso falar, assim, sabe? Porque na verdade eu posso fazer um paintover, se você quiser muito, posso fazer, mas é muito mais sobre fundamentos, sabe? Do que sobre e continuar estudando os fundamentos, né? Do que eu fazer um paintover que vai te ajudar muito nesse caso, entendeu? Mas não sei, eu tô aberto se você tiver alguma dúvida específica. Porque você falou assim, eu quero feedback nessa peça, mas você não falou assim qual é a sua dificuldade, o que eu posso te ajudar. Então se você puder me esclarecer essa dúvida antes de eu fazer qualquer coisa, ajudaria bastante. Bom, vamos lá, vou fazer um paintover. Mas de novo, eu vou falar mais uma última vez assim, tipo, de verdade, não é... O problema não é uma questão sobre pintura de pele. Não é uma questão sobre pintura de cabelo. Não é uma questão sobre pintura de nada específico. É uma questão de realmente você continuar estudando todos os fundamentos, sabe? De desenho e de pintura. Tem que estudar, tem que produzir mais. Porque eu vi no seu portfólio, a sua produção é muito pequenininha, né? Tipo, é bem singela. Então... Precisa de mais, né? Essencialmente é isso. Eu tentei uma aplicação de um tempo... tentei uma aplicação tem um tempo e não deu certo. Aí dessa vez eu acho que foi melhor. Entendi. E tipo, você tá estudando? Quais são os seus estudos que você tem feito? Você fez algum estudinho pra poder chegar nesse resultado? Qual que é o seu cronograma, assim? O que você tem feito? Recentemente eu tenho estudado mais anatomia do tronco porque eu quero tentar pegar umas commissions de corpo inteiro. Certo. Se eu puder sugerir alguma coisa pra você, é a seguinte. Nesse momento, eu entendo que a pressa de precisar pegar o trampo, e eu super compreendo isso, tá? Mas eu sinceramente acho que você tem que talvez dar um passinho pra trás e não se preocupar muito com anatomia de tronco. Acho que você poderia tá vendo um pouco... de uma forma um pouco mais abrangente, sabe? Talvez estudar um pouco de gestual, figura humana, perspectiva junto. Eu acho que tem que estar um pouco mais nesse caminho, ao invés de se focar em anatomia especificamente, porque quando alguém fala pra mim anatomia, eu entendo por estou estudando músculos, tá? Pode ser só um equívoco meu. Eu gosto de pensar a anatomia de uma forma diferente de figura humana, tá? Então, quando você estuda figura humana, você estuda, por exemplo, o conteúdo do Figure Drawing for Artists, né? Que é aquele livro que eu sempre recomendo. Então, ele não fala de anatomia, mas ele fala sobre um monte de coisa que envolve a figura humana. Então, tem escorço, tem a ideia de sobreposição das formas, né? O que seria o escorço para dar perspectiva. Sobre tridimensionalidade, sobre proporções. É um tipo de mentalidade mais básico, sabe? E não só... vou estudar músculos. Eu acho que não é uma coisa que ajuda muito nesse momento que você se encontra, eu acho. É a simplificação do corpo humano, né? Para formas mais simples. Eu acho que é mais por aí que você devia estar entrando, ao invés de... Bom, mas aí você me fala, né? Às vezes eu só tô equivocado mesmo com... É isso mesmo, eu tô vendo os músculos do tronco, cara. Eu não recomendo, não. Não recomendo.
Não recomendo. Músculos do tronco, nesse momento, cara, esquece. 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 Ó. Pega esse livro aqui, irmão. Esse livro aqui, Figure Drawing for Artists, tá? Esse livro aqui do Steve Houston, ele vai falar sobre tudo isso que eu tava falando, sabe? Tridimensionalidade, gestual, formas simplificadas. Ele fala sobre composição da cena também. Fala sobre perspectiva, né? Escorço. Cara, sinceramente, esquece saber nome de músculo, entender onde os músculos se encaixam. Não é o momento que você tem que... Não é o momento que você tinha que estar agora, sabe? Pô, sinceramente, esse livro aqui ele custa R$20 no Kindle. O Kindle é um aplicativo para Windows também, tá? Não é só aquele aparelhinho lá. Então, pô, eu compro esse livro, velho. Vintão. Vintão. Esse livro é maravilhoso, tá? Este livro, ó. Figure Drawing for Artists. Ele é a minha recomendação máxima para quem tá querendo começar a entender figura humana. Porque ele não fala de músculo. Ele mostra a figura humana. Deixa eu pegar um exemplo aqui de desenho. Ele mostra a figura humana, mas ele mostra de um jeito muito mais simplificado, sabe? Um exemplo simples, tá? Então ele vai mostrar, mas ele não vai falar quais são os músculos da barriga. Ele vai falar, ó, se você torcer o tronco para frente e manter o quadril reto, você vai sobrepor o tronco ao quadril. Então existe a sobreposição. Então ele tá falando sobre escorço, sobre tridimensionalidade. Pô, de verdade, cara, vai nesse aqui. Esquece isso aí que você tá fazendo. Todo respeito, tá? Mas é porque eu acho que é importante só mudar um pouco essa direção, porque às vezes tá te emperrando esse tipo de mentalidade de que às vezes estudar anatomia vai te fazer desenhar melhor. E não necessariamente. Pode ser que sim, mas não necessariamente, tá? Voltando aqui, então, é claro que é legal saber construção, musculatura, pá, mas saber um passo antes disso é fundamental. Fundamental. Porque senão o seu nível de desenho não vai aumentar tanto assim, sabe? Enfim, eu vou fazer o paintover porque você pediu, mas eu espero que com esse papo assim já tenha direcionado um pouco você para um caminho mais correto. Porque aqui às vezes a gente pega no calo de algumas paradinhas, me machuca algumas coisas de tipo saber que a galera tá estudando um outro, sei lá, ouviu alguém falar tal coisa e aí foi na onda de estudar junto. E, pô, sei lá, mano, às vezes é um caminho errado, assim, sabe? Não é errado, né? Mas às vezes vai te atrapalhar tanto esse tipo de coisa. Vamos lá, rapidinho, então, sobre a personagem aqui. Tem alguns pontos que me incomodam, mas que você poderia fazer que são simples, sabe? A primeira delas é trazer um pouco de uma cor mais quente pra pele dela, sabe? Você pode usar tons frios tranquilamente, não vejo problema, mas talvez mais na sombra. Na pele, eu acho que é interessante, especialmente nessas áreas mais próximas aqui da maçã do rosto, narizinho. Eu acho que você tem que trazer um pouquinho mais de tons quentes pra parecer que ela tá viva, assim, sabe? Então, usar uma layer de lighting pra trazer esses... um pouquinho dessa sensação de subsurface scattering. Na pele verde é meio difícil, né? Mas você pode usar um pouco desse amarelo, sabe? Mais saturado. Ó, na transição. Ele já vai dar um aspecto de que a pele dela tem sangue circulando, assim, sabe? De baixo. Uma outra coisa que tá me incomodando, e eu já vou adereçar isso, é a falta de espessura em algumas coisas que você fez, sabe? Tipo, espessura é uma coisa muito importante, especialmente nesse tipo de desenho que você tá indo, aparentemente tá indo, né? Meio tipo uns goblinzinhos, umas paradas mais de fantasia. Manter a espessura dos elementos evidente é importante pra você gerar tridimensionalidade, né? Então, por exemplo, o que você fez aqui na orelhinha dela, ó, tá vendo que tem um recorte muito seco da sombra pra já a área iluminada? A gente não tem uma noção de espessura aqui, sabe? Acho que é legal mostrar um pouco mais a mudança de plano.
Então é o que eu fiz aqui, ó. Eu criei um valor intermediário entre essas duas áreas para mostrar que tem uma espessura a orelha dela, né? Então você perceber, várias vezes você faz isso, ó. Você faz isso aqui nessa parte da orelha, você fez isso aqui também, ó. Eu acho que é legal mostrar um pouco de espessura nessas partes. Entendeu? Porque aí não parece flat, né? Não parece não fica tão bidimensional, ela fica tridimensional. Especialmente nesse ângulo, vendo por baixo o rostinho. Então é legal você trazer um pouco disso, ó. Certo? E aí, no cabelo a mesma coisa, ó. Tá vendo que você fez como se fosse um... O cabelo, ele tá como se fosse um pedaço de papel, sabe? Bem recortadinho. Porque perde tridimensionalidade e não mostra volume, né? Então, uma coisa que é legal de cabelo é você mostrar o volume. Talvez essa franja acompanhando o crânio dela seja uma coisa interessante. E você mostra isso criando mais planificação, né? Pensando nos planos disso aqui. E isso é perspectiva, né? É o que eu tava falando antes. Por exemplo, você deixar essa parte toda de baixo aqui mais em sombra, faz com que a parte que tá virada para cima pareça mais tridimensional, né? A gente tem uma quebra dos planos aqui, ó. Ó, então eu vou gerar basicamente... Ó, eu vou tirar um pouco desse super contraste, tá vendo que fica das flats, ó. Nessas áreas de sombra é muito importante você trazer transições mais suaves aqui, ó. Tá? Se tirar esse aspecto de recortado, né? Que é aquilo que eu falei, de que parece um papel recortado. Minha vez de dar pitaco. Tem que tomar cuidado com a falta de bordadura. Tá deixando o pincel macio fazer todo o trabalho. Fica totalmente sem plano. Tem um pouco com o lance da espessura que o Marco falou, mas acho que no geral usar um pincel mais durinho vai ajudar. Na verdade, eu não sei se eu concordo muito. Não sei. Eu acho que, na verdade, é uma questão de voltar tirando a hard edge das transições, sabe? Eu acho que dá pra você usar o soft brush grande se você tiver essas hard edges junto, né? Então, por exemplo, trazer uma seleção aqui com o soft brush, eu acho que faz sentido, sabe? E na verdade esse pincel duro, ele tá gerando essa sensação de recorte, assim, sabe? Aquilo que eu tava falando, voltando. Aquilo que eu falei de sensação de recorte é falta de pensamento de edges. Mas é o que eu não queria falar muito sobre pensamento de edges agora, porque eu não acho que você tá no momento pra pensar nisso, sabe? Mas pensa nisso. Sombra com sombra, é importante que você não faça contraste de valores muito grandes, né? Então, tira contraste, ou seja, suaviza suas transições nessas partes onde você tem sombra com sombra, sabe? Eu sou super a favor de soft brush. Eu sou. Mas é porque assim, quando a gente fala sobre pincéis, né? Só pra deixar claro a minha opinião, quando a gente fala sobre pincéis, o que a gente precisa saber, na verdade, é que tipo de transição que a gente quer gerar. Saca? Sobre pintura é basicamente isso, assim, sabe? Então, independente do pincel que você tá fazendo, se você usar um pincel duro ou um pincel suave, não vai importar muito, na verdade, qual é o pincel se você não tá pensando nas transições que eles fazem. É isso. Resumidamente é isso, tá? E aí a gente pode, na verdade, usar uma cor um pouquinho mais escura aqui, ó, com um pincel suave para gerar transições mais suaves, mas gerar também uma oclusão, né? Evitar que essa área esteja iluminada, né? Porque ali não tá batendo luz. Então a gente gera aqui uma oclusão, ó. Pode ser interessante. Fazendo só essa mecha, né? Deixa eu colocar isso aqui como height. Ó. Percebe como fica muito recortadinho essas partes de baixo, ó, quando você não pensa nas transições e na espessura? Então é mais ou menos isso que eu faria, ó. Porque quando você
traz essa ideia de transições, meio que você descarta qualquer ideia de... Ah, esse pincel é bom, esse pincel é ruim. Entende? É literalmente isso. Se você pensa só nas transições, você tá descartando a ideia de um pincel ser útil ou não ser bom. É isso. Porque aí você tá, na verdade, criticando as transições ou até o momento que você tá usando essas transições pra sua peça, saca? Não sei se ficou muito confuso o que eu falei. Espero que faça sentido aí. E eu gosto, ó, tipo, que nem a Sula tava falando, ó. Pegar algumas áreas e voltar com um pincel mais durinho. Trazer um pouquinho de informação. É super legal também. Mas é porque a gente tá buscando por transições mais duras em momentos específicos, né? O legal de usar pincel mais duro é que você é obrigado a pensar na planificação, né? A Júlia falou assim, ó. Ah, voltando antes ainda. A Sula falou assim, eu não sou contra pincel macio, mas tem que saber o que tá fazendo. É, exatamente. E saber o que tá fazendo é você pensar nas suas transições. Deixa eu ver o que a Júlia falou. Uma coisa que eu falo às vezes é, se a pessoa usa muito rabisco e caligrafia, eu falo pra testar pintar com o brush fofão, pra quebrar o hábito tipo... Ah, boa. Mandou aqui uma arte do fanart. Ó. Mas é que nesse caso aqui o brush soft, ele te obriga também a pensar em volumetria. E é bem legal, né? Bem legal. E aí você começa das transições suaves e traz pra transição mais dura. É, uma coisa até que eu falo no workshop é bem isso também. Uma coisa que é legal de você começar uma pintura com um pincel suave e depois transicionar para um pincel hard é que você consegue trazer a atenção e o foco das suas hard edges, né, que são seus maiores contrastes naturalmente, pro ponto focal para onde você realmente quer a informação, né? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas o ponto também é que dá para fazer isso com um pincel suave. Só que se você usar o pincel suave pequeno ou grande, isso influencia nas suas edges, né? Nas suas transições. Então, tipo, só um exemplo bem bobo que a gente sempre faz aqui, né? Tipo, eu usar o pincel suave assim, ou usar o mesmo pincel, só que pequenininho assim, a diferença de transição é enorme, né? Por isso que o pensamento de transição é mais importante do que qual é o pincel que você tá usando. É exatamente como se você estivesse vendo borrado e vai apertando o foco, exato. E você pode fazer isso trazendo o foco para a área de interesse da sua pintura. Deixando as áreas mais, digamos assim, que não precisam de tanta atenção, mais suaves ou mais soltas, né? Pô, é lindo demais. Quem sabe fazer isso bem, brilha, né? Brilha muito. Aí a Júlia falou assim, em inverso, se eu vejo que a pessoa pinta muito fofo, testa brincar, fazer algo tipo boneco de Valorant, perfeito. Daí o ideal é chegar no momento onde você escolhe certo pra cada necessidade. Da hora. Ah, eu gosto muito... Vocês já sabem, né? Eu gosto muito desse papo de edges. Eu sou o doidinho das edges. Eu gosto bastante, mano. Esse papo é o meu favorito. E aí, uma coisa que é legal também é quebrar esse shape grande que você fez, né? Essa forma muito grande. Quebrar em partes menores também. Isso é bem legal pra trazer um pouco de variação, né? Tô pegando um pouco no pé desse cabelo, mas é porque ele tava realmente como uma forma... Um grande recorte colado na testa da personagem. Então voltar aqui, ó. Tirando essas transições muito duras. E pensando na planificação. Ó. Então, como você tinha falado da pele, a gente já tem o tratamento na pele. Acho que vale a pena você trazer alguns tons mais quentes nessas áreas. Acho que dá pra forçar um pouco mais ainda isso.
Mas também o principal é a tridimensionalidade. Mas isso, de verdade, eu não acho que é uma questão de você estudar só pintura. Isso vem com desenho também. Tridimensionalidade vem com desenho, cara. Então foca muito no livro do Steve Houston ou em algum curso de desenho. Pode pesquisar. Qualquer curso bom de fundamento, vamos por aí, né? Que eu considero bom, assim, de desenho, fundamento de perspectiva. Começa por perspectiva, depois começa com formas mais simples, depois coloca essas formas simples num ambiente mais complexo, que são as formas ali, a figura humana, pra depois, lá na frente, falar sobre musculatura, sabe? Tipo, isso é muito lá pra frente. Muito lá pra frente. Tá? Ó. Sabe? Trazer essas partes mais quentinhas em áreas vascularizadas é sempre muito bom, cara. Pra você dar a impressão de que a pele é algo vivo. Talvez tenha exagerado um pouquinho, mas é isso, tá? Vamos ver o antes e depois? Hoje, esse feedback assim foi meio caótico. Mas eu acho que abriu discussões interessantes, né? Só uma última coisa antes de finalizar. Cara, lábios. Transição mais suave, hein? Cuidado com lábios com transições muito duras, que isso fica parecendo muito também aquele papelzinho recortado. Então eu tô usando a ferramenta de borrar para tirar um pouco dessas transições. Não é uma regra, obviamente. Se você passar um batom vermelho, geralmente fica bem recortadinho mesmo. Mas, num geral, trabalhar com umas transições mais suaves no lábio fica mais delicado, assim, sabe? Não fica tão grosseiro. Então isso é uma coisa que é legal de se atentar. Vamos lá. Antes e depois. Tá? É bem simplesinho, mas é só pra não passar em branco, assim, sabe? Mas o papo foi muito bom, a gente conversou sobre coisas bem interessantes, tá? Show? Então é isso. Ficou alguma dúvida, apesar de tanta informação que você recebeu de uma vez? Tá aí ainda? O Henrique já deve ter dormido, velho. Ó, não se confunda. Foco em desenho, tá? Tipo, depois você vê essas outras coisas que são muito úteis também, mas foco em desenho e muita produção, cara. Muita produção. Tá bom?